Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E nós vamos responder mais um e-mail. Esse aqui diz o seguinte: o Espiritismo já foi uma ciência? E o missivista diz: olá, doutor Adão, é um prazer enorme poder me comunicar com você. Outro dia me deparei com um artigo em uma banca que me deixou chateada. Dizia assim: o Espiritismo deveria ter continuado a ser uma ciência. Como já ouvi várias vezes pessoas dizerem que o Espiritismo não é uma religião, gostaria de um esclarecimento. O que é o Espiritismo? Ele já foi considerado uma ciência? Há provas do que a doutrina espírita prega ou são apenas suposições nas quais devemos ter fé? Sou espírita desde que nasci e acredito que esta resposta não mudará a minha concepção. Apenas gostaria de tirar esta dúvida. Obrigada. Minha querida, o que é a doutrina espírita? Por que tem o nome de doutrina? E não fala religião espírita, ciência espírita ou filosofia espírita? Mas nós podemos falar religião espírita, filosofia espírita, ciência espírita. Por quê? Chama-se doutrina porque tem os três aspectos. Um aspecto de religião, que é o lado moral. O aspecto científico, que é aquilo que é suscetível de ser pesquisado. E o aspecto filosófico, aquilo que especula, que mostra como é que você deve raciocinar. Mas você raciocina de uma maneira que te traz fé. A fé de que Kardec fala, né, que diz assim, fé é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A razão, o racional. O racional, de um lado, tem a filosofia, que só fala com conceitos, trabalha com conceitos a nível mental. De outro lado, é a razão pesquisando a matéria, é a ciência. Então nós temos ciência, filosofia e religião. Ocupando-se de quê? Do real, daquilo que nós chamamos de real. O que é o real? Nós terminamos de dizer no bloco anterior que se afirma, né? O real é invisível. Se é invisível, então não poderia ser objeto de ciência, da pesquisa científica de laboratório. Uma das coisas que nós mais achamos, mais gostamos de falar, que achamos isso sumamente interessante, é o entusiasmo com que Kardec fala da ciência no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda parte, primeiro ele transcreve lá as falas de Jesus, ele falando os 10 mandamentos, depois ele fala do Cristo, depois ele fala do Espiritismo. E aí ele fala da aliança da ciência com a religião. E fala que no tempo do Cristo, tais coisas que eram ditas não podiam ser muito entendidas. Hoje que a ciência avançou tanto, e aí ele fala das coisas maravilhosas das conquistas científicas em 1860. Então, sempre que nós lemos isto, nós ficamos pensando, Deus, o que o Kardec diria hoje, na época da física quântica, em que as provas são totalmente diferentes? Está aí afirmativas, testes dizendo como é que a mente afeta a matéria. O Dr. Omoto fazendo pesquisas com partículas de água, lâminas de água lá no Japão, e mostrando como é que a prece interfere na cristalização da água. Os terapeutas, nós somos um especialista nessa área, de vidas passadas, pesquisando e com provas concludentes da reencarnação. Entretanto, há pessoas que fecham os olhos a tudo isto. Então, minha querida, há um aspecto científico no Espiritismo. Esse aspecto científico, se nós formos levar em termos de doutrina, lá do passado 1860, nós diremos Livro dos Médiuns. Então vai falar como é que se dá as comunicações entre o plano espiritual e o plano material. E isso foi objeto de pesquisa no início do Espiritismo. Eu me lembro que na minha juventude, as sessões espíritas mais concorridas e os centros espíritas mais famosos eram aqueles que faziam o quê? Sessões de materialização. Há um livro maravilhoso chamado Materializações Luminosas. Eu não me lembro o nome do autor agora, mas seria muito interessante você ver. Materializações Luminosas. Então ali fala de como aquilo foi feito, dos cuidados que eram tomados, dos critérios científicos que eram tomados para se fazer aquele tipo de pesquisa, aquele tipo de constatação. Materialização.
Depois, as sessões que eram mais também concorridas, muito concorridas, eram as sessões de cura espiritual. Veja, nós passamos da materialização, matéria, algo que precisava ser visto. O espírito que vinha e era fotografado, identificado. Está com as mesmas vestes, a mesma cara, aquele espírito. Então, isso era ciência. Depois, passou para uma coisa que não era tão material, mas eram as sessões de cura. Mas a cura espiritual precisava de um bisturi, que o médico espiritual incorporado muitas vezes cortava a carne do paciente. Ficava como que uma marca. É como se nós precisássemos disto. Depois, o que aconteceu? A sessão de cura evoluiu. Então, as entidades tiravam coisas de dentro de corpos, né? E faziam desaparecer tumores. E isto sem cortar. Hoje já se fala em tratamento à distância, é a mente. Não é mais necessário. É como se Deus desse o brinquedinho de acordo com a nossa idade. Hoje nós já estamos extremamente desenvolvidos em termos de ciência, como eu disse, eu gostaria muito de pensar o que o Kardec diria hoje, né? Sobre, quando ele falava a aliança da ciência com a religião. E hoje, então, hoje é simplesmente extraordinária a constatação que nós podemos fazer de tudo aquilo que a doutrina afirma. Mas algumas pessoas não se dão conta disto e preferem acreditar no contrário. É como se pretendesse fechar os olhos. Às vezes nós lemos algumas obras dos nossos irmãos, por exemplo, evangélicos. São obras magníficas, mas há algumas passagens que deixam muito a desejar. Por exemplo, né? Ainda ontem mesmo, à noite, examinávamos um livro em que o autor falava da criação. E como é que ele fala da criação do homem e que o homem é um ser material no qual Deus colocou a sua vida. Ele fala, porque está se referindo a quê? Aquela passagem, ele transcreve a passagem. E Deus criou o homem, do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vida. Ele diz, essa vida é a vida divina. Ele não leva em consideração que no primeiro capítulo do Gênesis está escrito, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. É a criação daquilo que nós chamamos de princípio inteligente. E esse princípio inteligente que vai evoluir, chega um momento na evolução, milênios que passam dessa criação do sexto dia para aquela criação do Adão e Eva no jardim do Éden. E depois de um lado, ou seja, de uma costela, tzela, lado, foi feito a mulher, ou seja, um polo, quando nós como andrógenos evoluímos. Quer dizer, então as escrituras são interpretadas daquela maneira que o Cristo verberou. A letra mata, o Espírito vivifica. São pessoas que ficam escravos da letra, e de uma letra, nem vem o resto. Não vem o resto. Né? A letra mata, o Espírito vivifica. Então, nós estamos caminhando por um momento em que tudo isso fica comprovado, que não é mais aquilo. Então não tem cabimento afirmar que Deus se colocou lá na terra, na matéria, que Deus divinizou aquela matéria. Aí o que eles fazem? Como acreditam nesta criação, vem lá aquela passagem que está em Hebreus, né? Ao homem só é dado morrer uma vez depois do que vem o juízo. Então não existe reencarnação. Ora, está escrito naquela da segunda criação, que é a criação do homem na matéria, há um pedaço, uma parte, né, um versículo até que a Igreja Católica usa no ofício de encomendação, né? És pó e em pó te tornarás. A segunda criação, que é o homem material, esse morre. Cada encarnação só morre uma vez. Mas o princípio inteligente que está na primeira criação, no Gênesis capítulo 1, que eles não falam disto, né? Esse não morre, porque se morresse é a mesma coisa que dizer, se é a imagem e semelhança de Deus, que Deus também poderia morrer. Esse não morre, mas vive muitas vezes. Depois usam coisas como esta, né? O homem só é dado morrer uma vez, depois do que vem o juízo. Então não há uma segunda morte, não é possível haver reencarnação. Outra coisa, né? Não há acepção de pessoas. Deus diz não há acepção de pessoas. Se não há acepção de pessoas, se todos são tratados igualmente, por que um nasce aleijado e o outro nasce muito bem?
E se não há acepção de pessoas, mas isso não está na Bíblia, a Bíblia não dá essa resposta. Claro que dá. Quando Jesus fala com Ananias para ir atender o Paulo de Tarso, diz assim, vai lá e cuida dos olhos dele, ele vai ver. E ele é para mim, e o Ananias fala, mas Senhor, esse cara mata os seus santos, ele está aí comandado para prender a gente e levar para Jerusalém, se for o caso, ele vai até nos matar apedrejados. E Jesus diz, vai, ele é para mim um vaso eleito, desde o ventre da mãe. Isso, como é que é? O Paulo foi e eu não? Desde o ventre da mãe é um vaso eleito para levar o meu evangelho a todas as nações? E eu hei de mostrar, veja só, se ele foi isso, muitos outros profetas também dizem, fui eleito desde o ventre da minha mãe. Então há acepção de pessoas. Se não há acepção de pessoas, por que uns são eleitos desde antes de nascer e outros nascem aleijados? Como é que se explica isso? Deus seria injusto e fica uma aberração a própria Escritura, sem a reencarnação e sem a doutrina espírita. Doutrina, que é filosofia, ciência e religião, o conjunto dos três. Então nós dissemos, livro dos médiuns fala da ciência. E da filosofia? O livro dos espíritos. É interessante, para você ter uma ideia, minha querida, o Miramês, que é um espírito que se manifestava através de um médium mineiro, João Nunes Maia, ele escreveu uma série. A série tem 20 livros, ou 22, uma coisa assim, mas tem mais de 20, tem 20 livros ou mais. E essa série se chama Filosofia Espírita. E trata exatamente só de comentar o livro dos Espíritos. 20 livros sobre filosofia espírita para comentar o livro dos Espíritos. Agora, essa é filosofia, o livro dos Espíritos. Ciência, o livro dos médiuns, materializações luminosas, fenômenos de cura, tal, etc. E religião. Kardec, quando escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que os ensinamentos do Cristo podem ser divididos em 5 partes. Os fenômenos, os milagres, etc. E a parte moral, o ensinamento moral. Muitas pessoas questionam os milagres, muitos outros questionam os fenômenos, mas a parte moral ninguém pode questionar. Que é exatamente como é que nós devemos viver aqui. Viver a lei de Deus que está na nossa consciência. E Kardec começa o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente com a lei. Ele diz assim, não vim destruir a lei. E fala dos 10 mandamentos, depois como é que Jesus resumiu isto no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isto resume a lei e os profetas, e disse ele. Tá? E depois o Kardec vai falar nesse primeiro capítulo, ele vai falar também da aliança da ciência com a religião e da nova era. Quando ele fala nova era, ele está falando em 1860, que ele já estava considerando a nova era. Imagine hoje, então. E depois ele escreve, sempre transcrevendo as frases do Cristo sobre os ensinamentos morais, como é que é aí é a parte de religião, aquilo que fala o coração. Existe uma lei de Deus que está na sua consciência, você evolui para um planeta melhor, para compor um mundo melhor, no qual Cristo vai mandar, meu reino não é deste mundo, é o segundo. E como é que você faz isto, para quê? Como é que é esse mundo maravilhoso? O 3º capítulo vai explicar, a casa do Pai é muitas moradas. Como é que você chega lá? O 4º capítulo vai explicar, através de muitas encarnações. Ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. E como é que liga uma encarnação à outra? O 5º capítulo vai explicar. O karma. Então vai falar das causas anteriores das aflições, das causas atuais. Dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As aflições e as consolações. O 6º capítulo, como é que você vai saber que você vai ser consolado? Com o conhecimento da verdade, é o 6º capítulo. E como é que você vai saber o quê? Esse conhecimento. Que conhecimento você vai ter? Da humildade, que é o 7º capítulo, da pureza de coração, que é o 8º, da mansuetude e da paz, que é o 9º, compreende? De você vai ter que perdoar o seu semelhante, amar o seu semelhante, ser misericordioso, que é o 10º, amar o próximo como a si mesmo, que é o 11º, você vai descobrir que o inimigo também é próximo, é o 12º, você vai aprender que você não está aqui para fazer qualquer coisa, para ficar aparecendo, que tudo tem que ser feito para Deus, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, que é o 13º, você vai saber que você vai aprender tudo isso, se não aprende numa encarnação, aprende em outra, porque você vem, vai ter papai outra vez, mamãe outra vez, que vai te ensinar tudo.
Você fica velho, endurecido, morre e volta para ser criança, para ser suscetível de ser ensinado. E aí, o que acontece? É o 14º capítulo, honrarás a teu pai e tua mãe. Se você aprende tudo na sua família, com pai e mãe, o que você vai aprender? Principalmente o que o Cristo ensinou. Fora da caridade não há salvação, que é o amor ao seu semelhante. Agora, amor em ação, não é só ficar falando. E para isso você tem que praticar a caridade. Para fazer isso, você vai ter que fazer o quê? Decidir que você vai servir a Deus, você vai seguir a vontade de Deus, é o 16º capítulo. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Veja como vai encadeando a moral, que é o aspecto religioso. Você não pode servir a Deus e ao mundo. E se você vai servir a Deus, para quê? Para você cumprir um propósito da sua existência, que está no 17º. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Mas como é que você vai cumprir esse propósito? Você precisa aceitar o chamado que Deus te faz, ou você rejeita. Se você rejeita, você não vai ser escolhido. Agora, se você aceita, você tem que estar pronto. E se você está pronto, não importa quando você começa, você vai ter a felicidade da espiritualidade. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como é que você faz para ser escolhido? Disponha-se e tenha fé. 19º, a fé que transporta montanhas. E na hora que você é escolhido, não importa que você chegou agora ou no fim do dia. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, os trabalhadores da última hora. Vão receber o mesmo salário. Por que parece injusto? Qual é o salário do cristão, daquele que faz a vontade de Deus? O salário é o gozo do Senhor. E o que é você fazer a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No momento que você faz isso, termina a sua jornada. E como é que você vai saber que você está sendo chamado pela pessoa certa, pelo Cristo? Então é o cuidado, está escrito lá, o cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas. Qual é a característica de um falso profeta? E qual é a característica do Cristo? A característica do Cristo é a união. Do falso profeta é a desunião. Esse é o 21º capítulo, falso Cristo e falsos profetas. O 22º, não separe o homem o que Deus uniu. É como se fosse uma resposta ao primeiro, ao capítulo anterior. Não separe o homem o que Deus uniu. E se você não separa, não há separações, nós dissemos agora há pouco, se você joga alguém fora vai ter que ir buscar. Se não separa, o que é que acontece? Você se une. Então, vai ser o quê? Você vai, de alguma forma, estabelecer uma união com o seu semelhante. Eu e você somos um. Lá no tempo de Moisés era eu sou eu, você é você, nós somos inimigos. Jesus, eu sou eu, você é você, nós somos irmãos. É o frater, a fraternidade. Nova era, eu sou eu, você é você, nós somos um. Até um site na internet sobre somos um. ST1, somos todos um. ST1 é o nome do site. STUM, ST1, somos todos um. É o nome do site. Então você vai descobrir isto. E para fazer isto, você vai fazer brilhar a sua luz. Para quê? Para ajudar o seu semelhante. E para brilhar a luz, você tem que fazer o quê? Pede luz. Busque luz. Bata para abrir. É que nós chamamos pebubá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí vem o 26º capítulo, diz assim, dê de graça o que você de graça recebeu. E o 27º é pedir e obtereis. E o 28º ensina você a pedir, ensina você a falar com Deus. É o repositório de preces, uma coletânea de preces espíritas que está no fim do Evangelho. Então nós temos as três vertentes. Filosofia, o livro dos Espíritos. Ciência, o livro dos Médiuns. Religião, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você tem um corpo, que é um corpo o quê? Doutrinário. Por isso que se chama doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos. Abençoe Kardec, abençoe o Espírito da Verdade, abençoe o Cristo e todos aqueles que se dignaram a se ocupar de nós, trazendo-nos essa coisa tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.